E Falar com aí quem sabe do assunto, menino, é a aula, viu? dá muita coisa, né? Eu disse que esses tópicozinhos era muito conteúdo, é muita coisa para se É falar. verdade, é bastante. Mas é muito bom, Samara. Olha, já mais uma vez eu não me canso de agradecer, vou agradecer mais ainda, porque demais, viu? Demais mesmo. Eu tô aprendendo demais aqui, acredito que todo mundo tá aí acompanhando e eu sei que ainda tem muita coisa para você falar, mas eu também não quero abusar de você, não, viu? Muita É, coisa, assim, oi? é muita coisa mesmo, é um universo paralelo que a gente fala, né? Então, a gente É. tem material, muita coisa para falar, para conversar, mas aí a gente vai tentando trazer um pouquinho disso para dar uma clareada, né, na nossa vida como Ah, mas profissional. tá clareando bastante. Eu acho que, assim, teve uma pergunta, eu esqueci quem foi, mas perguntou do uso da focinheira. E aí, assim, antes eu queria também falar para você, né? Depois que você falasse disso, a gente podia abrir aqui se alguém tivesse mais alguma pergunta ou não, mas depois você poderia falar, assim, se o que você recomenda, se o pessoal, para o pessoal seguir a sua página profissional, que você está assim Sim, nessa atuação, o que você recomenda de algum material para estudo ou curso, porque aqui, quem está aqui, eu sei que é interessado nessa parte, né? Então, talvez um direcionamento maior, quem está na área, você aí, sabe melhor que a gente para falar. Então, aí, se você sim. puder falar da focinheira e disso mais, a gente fica. Eu acho que dá para fechar o contexto. Pronto. Só finalizando o que eu estava falando sobre a adaptação com a guia, a adaptação é assim, gente, não é para puxar gato, é para botar comidinha, fazer o gato andar por conta própria. Se ele está andando já de uma forma mais tranquila, você vai guiando ele ali até onde ele for. A minha gata, ela anda no hall, ela anda na escada, que meu prédio é de escada. A gente desce a escada e a gente hoje consegue chegar até a parte de baixo do prédio, que tem uma graminha, e ela gosta de passear ali pelaquela parte de dentro. Sempre procurar horários mais tranquilos e mais silenciosos. Normalmente, quando eu passeio com ela, ou é muito cedo, que normalmente eu não faço nesse horário, porque é o horário que eu tô saindo para ir trabalhar, ou é muito tarde, ali quase de meia-noite, eu desço com ela que não tem ninguém na rua, ela curte, ela passeia, ela adora. Então tem que ser algo prazeroso. Se você quer adaptar o gato, você tem que entender que para ele tem que ser algo legal. Se não for legal, investe nisso, vai estressar ele mais do que trazer bem-estar, tá? Então, como eu falei, aqui em casa só tem uma que anda de peitoral. Então tem que ter todo esse manejo, esse cuidado, essa atenção para conseguir fazer isso. Em relação ao uso de focinheira. Focinheira, luvinha de esparadrapo, outras estruturas de contenção. Gente, isso deixa eu ver uma forma delicada de falar para vocês, mas isso é absurdo. Isso não se usa mais, isso já é pré-histórico. Quem faz uso disso ainda hoje, me desculpem, mas vocês estão fazendo o errado. Né? Como eu disse, eu não sou a detentora do conhecimento, mas se você olhar ali para os outros profissionais que são referência, que falam sobre isso é algo que não é utilizado mais, isso acaba agredindo o gato de alguma forma, tá? Essa focinheira para gato não é uma focinheira para gato, né? É uma focinheira para cachorro que o pessoal tentou adaptar e botar para gato que não funciona, tá? Até porque na maioria dos casos, até um gato tentar lhe morder numa consulta, tem que ter acontecido algo muito grande para ele tentar fazer isso. Então, normalmente ele bate, né? Ele vai demonstrar desconforto geral em relação à posição, à questão corporal, linguagem corporal. Mas focinheira não se usa mais. Luvinha de esparadrapo também é uma agressão. Você está tirando ali para ele uma estrutura que é de proteção natural. E normalmente, para tirar essa luva de esparadrapo, gente, você arranca pelo, você machuca o gato. Então, isso para mim é uma agressão. Então, não pode, não deve ser feito. Outra coisa que o pessoal faz muito, pegar o gato pelo cangote. Porque vê que no filhote, né, a mãe pega o gato por ali para transportar. Mas ela pega ele por ali porque o filhote tem um ligamento flexor que a gente fala, que faz quando ela pega com que ele fique imobilizado, paradinho, para que ela possa transportar esse filhote, né? Isso é a natureza, gente. A natureza ela é perfeita, ela tem que funcionar para que esse animal sobreviva. E é a forma mais simples dela transportar. Mas isso quer dizer que esse filhotinho está super feliz? Não, ele está contido, é uma forma de contenção. Só que o que acontece? Esse gato ele cresce. E aí esse ligamento que está ali, ele perde a funcionalidade. E aí quando você pega o gato pelo cangote, você está machucando.
Você está agredindo esse gato. Então, não peguem, tá? Existem alguns profissionais que são da parte de medicina felina, são especialistas, que recomendam o pegar nessa região, mas pegar como se fosse uma pincinha de uma forma bem leve, sem causar desconforto, sem pegar de fato que machuque, em momentos extremos. Ou seja, a gente tá ali fazendo um procedimento que esse gato está contido de uma outra forma, está contido de uma forma mais tranquila, mas por algum motivo, vamos supor, ele se assustou com algum som que o vizinho fez. E aí, se ele se levantar e correr, ele vai se machucar. E tem nessas ressalvas uma justificativa para tentar pegar esse gato. Mas para mim não funciona. Para mim, você vai machucar esse gato e botar ele ali de novo. Normalmente, o que é que eu faço? Eu enrolo esse gato numa toalhinha, eu faço a contenção com ele com toalha, com edredom, se for necessário. Eu sempre vou para onde o gato se sente confortável no consultório. E isso eu tenho que respeitar ele frente ao que ele vai me mostrar durante a consulta. Então, se eu vou manipular ele, notando que ele está com a orelha toda para trás, com o rosto todo franzido, vibriça toda para frente, e ele está todo acuado, eu vou meter a mão nesse gato, eu vou chegar assim, sorrindo para ele. A gente tem que lembrar que a nossa linguagem corporal também vai influenciar em como esse gato se sente dentro do consultório. Então, chegar sorrindo é uma péssima opção, tá? Porque normalmente isso aqui para o gato é um sinal de agressividade, é um sinal daquele outro gato que está mostrando todos os dentes no momento que ele vai atacar, ou no momento que ele está sibilando, aquele gato que está com medo, então não é bom, tá? Normalmente o que é que eu faço? Eu boto o gato de frente para mim, com a caixinha virada um pouquinho para mim, boto ele um pouco distante e vou conversar com o tutor. E eu fico olhando aquele gato ali, ó, só pela visãozinha periférica, de vez em quando eu passo o olho rápido nele, pego uma coisa, viro, mas eu não fico assim, encarando o gato. Porque ele se sente caçado, ele se sente predado, e isso é péssimo, tá? Então, tem que ter respeito em relação a essas condições que eles apresentam. E se precisar, por exemplo, fazer uma coleta, fazer algo para esse gato que você precise contê-lo de alguma forma, use edredom, aquelas mantinhas fofinhas, flexíveis que a gente compra. Aquilo ali é perfeito. Você enrola o gato, vira quase uma lycrazinha, assim. Ele fica todo ali dentro daquele burrito que você faz e fica só a cabecinha pro lado de fora e dá super certo. Ou então, uma toalhinha. Dentro das clínicas que eu trabalho, a gente tem toalha, a gente tem edredom, mas normalmente eu peço para o cliente ter o dele. Porque aí tem o cheiro do gato, referencial de casa, e ele não fica tão nervoso e dá super certo, tá? Então, são formas de contenção seguras que não vão agredir o gato, que não vão gerar mal-estar e que vão gerar conforto durante esse ambiente. E outra, quando você trata o gato do seu cliente com respeito, ele vai lhe tratar, ele vai olhar para você com outros olhos. Então, tratem o paciente de vocês com respeito, tratem o paciente de vocês com cuidado, né? A gente acha que essas coisas são besteiras, a gente às vezes pensa muito na nossa segurança como veterinário, que não quer que isso aqui é nosso meio de trabalho, né? Mas, gente, tem como a gente ofertar bem-estar e conforto para aquele gato que é mais reativo, que está agressivo. Porque para mim não existe gato agressivo. Existe gato hiperreativo, mal manejado, com problemas gerais que aconteceram dentro da vida desse animal, que se torna reativo e que se torna agressivo em momentos específicos. E aí, consequentemente, ele é classificado como um gato agressivo pelo aquele tutor. Sem ser. Às vezes é um gato que tem dor. Eu tenho um paciente com hiperestesia felina, eles sentem dor no tronco, no corpo. Então, um carinho, às vezes, se torna quase uma agressão. Então, imagina para esse bichinho constantemente estar sentindo dor e ninguém conseguir identificar isso, né? Então, precisa ser manejado da forma correta, precisa ser medicado da forma correta, precisa ter o enriquecimento ambiental, a terapia ambiental, tá? Como se precisar, a terapia também psicogênica, a terapia medicamentosa para a parte comportamental, se tiver demanda, para que você consiga fazer um atendimento cada vez melhor. Porque às vezes esse gato, ele chega agressivo, né? Como eu disse, ele está agressivo, ele não é, ele está. E aí ele chega para o atendimento morrendo de medo. Ele está tentando lhe morder porque para ele você é o predador. Você vai machucar, você vai pegar pelo cangote, amassar o gato na mesa e forçar ele a tomar uma vacina. Não é para ser Um assim. ambiente diferente, tudo diferente para ele, né? E como você falou, já chegou estressado ali, né?
dá tudo errado. Ele fica com medo, ele fica apavorado, ele vê aquela pessoa sorrindo assim, chegando perto da caixa, botando a cara ali na cara dele, ele entra em desespero, né? E aí tem o gato que vai responder de uma forma agressiva, como eu disse, ele vai estar agressivo, ele não é agressivo, ele está agressivo por conta de uma estimulação negativa. Ou tem aquele gato que entra em freezing, aquele gato que está desesperado e ele está com tanto medo que ele se retrai de uma forma que para ele aquilo ali é o fim da vida dele. Ele vai ser predado, vai morrer naquele momento. Então, tem que encarar isso com muita responsabilidade, tem que ter muito respeito nessa manipulação, nesse tato, em todo esse processo, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado como a gente lida nesse momento de consulta e o que a gente faz. Focinheira, luvinha de esparadrapo, pegar pelo cangote, isso não existe, tá? Tentem criar outras estruturas. Tem vários fotinhos, videozinhos na internet ensinando como é que faz esse processo, né, para enrolar o gato na toalhinha, para fazer essa contenção mais amistosa para o gato. E é bem simples de fazer, vocês conseguem isso com estruturas básicas e ofertar bem-estar e conforto para esse animal. Certeza. Samara, pode responder mais algumas perguntas? O pessoal perguntou aqui de novo. Posso Ó, sim. doutora, as mordidas dos gatos aos tutores são formas de carinhos ou podem ser agressão ou alguma frustração redirecionada? Então, tem aquele gato que dá mordidinha de prazer, que às vezes são aqueles gatos que são hiperreativos, tá? Que é aquele gato que às vezes a gente tá estimulando ali, fazendo um carinho, e ele fica tão super excitado com aquele carinho que ele dá umas mordidinhas de prazer. Mas aí são mordidas leves, que ele só pega ali a pele, às vezes ele dá uma mordidinha, ele dá uma lambidinha, e não é uma agressão, tá? Existem as mordidas que são agressão, porque ele tá irritado, porque ele quer brincar às vezes, aí a gente faz um carinho no gato e deixa o gato ali. Aí ele vem e morde, porque ele não entendeu, porque a gente não tá dando atenção, entendeu? E aí já não é mordidinha de hiperexcitação, é mordidinha de agressividade. Jasmine, que eu vou pegar ela aqui, que ela já tá se pendurando de novo, ela é muito carinhosa, mas ela tinha uma estimulação com o antigo tutor, que é um tutor que ele é acumulador, ele tem muitos gatos, e ela tinha o hábito de ficar mamando, né? Ela faz, amassa aquele pãozinho e mama, e lambe, e fica ali naquela, né, aquele comportamento repetitivo, que também não é ideal você estimular isso, porque você vai estar estimulando algo para esse gato que depois você pode querer que ele não faça mais. Porque tem tutor que acha fofo, né? O gato amassar pãozinho e ficar ali mamando na pele. Eu acho péssimo. Porque imagina, o filhotinho ele faz isso, ele tem um pezinho pequeno, ele faz ali para se confortar, mas quando a gente quebra aquele período de separação, aquele período traumático para ele, ele tem que ser independente, ele tem que evoluir. Né? E aí, se a gente perpetua esse tipo de característica, é como se a gente estivesse perpetuando a característica do bebezinho ali até a fase de idoso. Então, não é legal, né? E aí tem aquele gato que às vezes antes tinha 500 gramas e hoje tem 7 quilos, que é aquele gato gigante, pesadão. E aí, se você tirar o braço ou tirar ele do pescoço para ele não mamar, para ele não lamber, ele vai lhe agredir. Porque ele quer aquilo ali, ele tá fissurado, ele foi estimulado, aquilo ali ele não tá entendendo que ele tá sendo repreendido. E aí também é agressão, tá? Ela, Jasmine, ela tem mania de fazer isso. A gente começou a quebrar, melhorou muito, mas ele estimulou ela por muito tempo, né? Porque ela fazia isso nele. E ele achava que era uma forma de afeto, então manteve. Mas hoje ela já não faz como ela fazia antes. Hoje ela insiste muito, ela chega amassando o pãozinho, mas ela já não mama. Ela mal lambe, ela gosta, ela chega para lamber uma vez ou outra, ela faz assim, ó. Ó, me dá cabeçada, pede atenção, mas ela vê que quando eu não quero, ela sai e ela respeita isso, sabe? Mas ela Samara, não é se nada. fosse combinado, não dava certo, viu? Ó, tá vendo? Ela Ó, faz isso. Ela me agarra. Aí ela lambe às vezes e às vezes ela morde. É capaz dela me morder aqui. Então, eu sempre pego, quebro esse tipo de comportamento. A gente faz um carinhozinho, dá um cheirinho de nariz ali que é legal, mas fora isso a gente vai cortando, vai estimulando ela a outro tipo de rotina. Então, se o teu gato tá te mordendo e mordendo, machucando, tem algo errado. E normalmente isso tem muito a ver, sabe com o quê? O tutor que brinca com o corpo, com as mãos, usa a mão como brinquedo, fica atiçando o gato, pega a cabeça do gato, sacode,
pega o gato, fica atiçando ali com as mãos, ele vai encarar isso aqui como um brinquedo. E como eu falei para vocês, né? Brinquedo é para ser brinquedo. Brinquedo é presa. O gato está caçando, ele está brincando, ele está pegando ali, ele está fazendo um coelhinho com as patinhas de trás. Então, para ele ali é uma Aham. presa. Se você usa sua mão e o seu corpo, ele vai lhe atacar, porque ele perde o respeito por isso aqui. Então, às vezes, por exemplo, eu estou estudando, aí eu pego uma caneta e jogo a caneta para ela ir bater na caneta, ou brinco com a caneta. Dentro do consultório, a gente faz muito isso com varinha, com outras coisas. Principalmente quando a gente vê o cliente fazendo isso. Tinha um cliente lá da Semefel, ele tirava a sandália do pé para brincar com o gato. E aí o gato ia lá e mordia o pé dele. Porque ele queria Caramba. ficar com a sandália. E ele não entendia, eles não entendem. As pesquisas falam que eles não têm o pensamento racional igual ao nosso. Então, eles não têm ciúme, eles não têm essas atribuições que a gente dá para os sentimentos. Eles sentem dor, eles sentem desconforto, eles sentem alegria, eles sentem tristeza. E é isso que a gente tem que entender. Então, usar estruturas para brincar sempre, nunca brincar com mão, nunca brincar com corpo. Porque se o teu gato está te mordendo, ele está te mordendo por um motivo. Ou porque ele está sentindo dor, ou porque ele foi estimulado que o teu corpo é um brinquedo, e aí ele vai morder mesmo. Ele vai brincar, e se você não brincar com ele com isso aqui de volta, ele vai morder. E aí vai dar tudo errado. Certo? Certo, legal. Querendo Tem aparecer. outra pergunta aqui. Oi? Ela fica querendo aparecer o tempo todo. Já pulou na mesa umas 80 vezes, querendo atenção. Depois você coloca aí pro pessoal tirar uma foto dela, Samara, que ela apareceu tanto aí, ela colaborou tanto com a live. Samara, o Rodrigo é o nosso aluno também. Obrigado, Rodrigo, pela participação. Ele está interagindo bastante aqui. E Uhum. ele perguntou: tem casos com resultados positivos com o uso de medicamentos antidepressivos na sua experiência, doutora Samara? Sim. Eu acho ainda que os antidepressivos eles são um pouco utilizados pela falta de conhecimento que a gente tem em relação a eles, tá? Mas existem já várias pesquisas, vários estudos que falam sobre o uso desse tipo de medicamento, né, os psicotrópicos, e a gente tem que entender em quais momentos a gente tem que utilizar, né? Como eu falei, existem comportamentos de vários gatos e muitos comportamentos voltados a essa questão da personalidade. Então, para um gato que é hipervigilante, que é hiperreativo, eu não posso usar uma droga que vai dar para ele mais segurança na casa e vai deixar ele mais confiante para fazer o que ele já fazia antes, porque ele vai agredir mais, ele vai ter mais problema social. Normalmente, a gente tem que usar alguma droga que deixe esse animal menos hipervigilante, que deixe esse animal mais relaxado. Não é dopar o gato, é ofertar para ele conforto e bem-estar. É que nem uma pessoa que tem depressão, né? Às vezes a gente pega aquele gato que está numa situação que a gente chama de quase uma síndrome de desesperança, que é a mesma coisa que um processo depressivo, só que mais grave, e coloca para esse gato drogas que fazem com que ele se conforte naquela depressão. Então ele não vai se movimentar, ele não vai querer tentar reagir, ele vai ficar ali confortável naquela condição dele de doença, né? E aí, que é uma condição de doença, problemas psicogênicos são classificados como problemas médicos. Por isso que na medicina humana tem os psiquiatras. Na medicina Sim. veterinária hoje, a gente ainda não tem alguma associação no Brasil, mas que já está começando a ser discutida, tentando ser construída, para que a gente tenha profissionais médicos veterinários psiquiatras, né? Lá na Semefel, a gente tem uma abordagem muito voltada para essa prática, essa vertente comportamental. Eu aprendi muitas das coisas que eu sei com a doutora Lireira, que ela foca muito nessa parte comportamental, porque é muito importante a base, né? Aprendi muita coisa também com os outros colegas da Chaterie, doutora Mariana, principalmente, né? E isso é algo que a gente precisa construir, isso é básico, isso é bem-estar, isso é conforto, sabe? E as drogas, elas têm que vir para somar. Elas não podem vir para deixar com que esse gato se sinta pior. Então, hoje a gente tem a amitriptilina, tem gabapentina, tem o Apraz, que é o aprazolam, tem várias drogas que a gente pode utilizar. Eu, normalmente, na minha rotina, eu começo com, normalmente, ansiolíticos, drogas mais simples, para tentar tirar aqueles gatilhozinhos de estresse, porque muitos dos problemas são relacionados muito mais à ansiedade,
tá? Do que realmente a transtornos compulsivos, etc. Então, normalmente eu começo com drogas mais leves. Por exemplo, a melatonina. A gente usa muita melatonina na medicina veterinária, que tem doses bem variáveis e você pode mexer muito com isso. Sempre começa com uma dose mais baixa e vou edificando isso, construindo. Agora, não adianta você empurrar medicamento e achar que o gato vai melhorar sem você melhorar a rotina comportamental dele, né? Essa terapia do ambiente, das rotinas que o tutor vai ofertar, não adianta só fazer medicação. Tem que ser medicação com terapia comportamental, né? A edificação da emocional da casa, da estruturação desse animal. E aí, daí para frente, a tendência é que esse animal melhore. Se ele começa a não melhorar, se você está vendo que não está sendo suficiente, aí você vai ajustando, vai mudando a droga, vai pesquisando frente às informações que você vai tendo daquele gato, daquele cliente, outras estruturas. Hoje a gente usa muito, principalmente para gato, tem temperamento agressivo na consulta, que está agressivo na consulta, a gabapentina, né? Hoje a gente vem usando ela cada vez mais, em doses bem altas, que aí ela tem um efeito que ela promove como se fosse uma sonolência para o gato. Ele não fica dopado, tá? Ele não fica dopado, mas ele fica mais fácil de manipular. E aí, às vezes, quando ele já chega mais relaxado, sem esse gatilho estressor, você consegue mostrar para ele que aquele ambiente não é hostil. Porque às vezes o gato, quando você abre a caixa, ele quer lhe bater. Porque ele está desesperado, porque na outra clínica ele foi amassado ali no chão, porque na outra clínica ele levou uma puxada, porque ele acabou se machucando, ou porque ele nunca teve uma experiência daquela e ele é um gato hipervigilante, hiperreativo, nunca foi no veterinário, e a casa dele é extremamente estressante. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E uma coisa que eu falo muito nas consultas comportamentais que eu faço é entender quem é o meu cliente. O tutor, ele é papel fundamental no bem-estar desse animal. Se você está vendo que esse tutor, ele não vai fazer a medicação da forma correta e ele não vai edificar, melhorar essa casa, não adianta. Você vai jogar um medicamento e você pode, inclusive, causar um mal-estar na vida desse gato, porque essa pessoa ela não vai ter responsabilidade para fazer isso. Então, tem que ter muito cuidado. E tem que ter também sempre uma conversa, sempre de uma forma muito sutil, com muito respeito ao cliente que vocês estão atendendo, mas que ele entenda que, às vezes, o problema do gato é muito reflexo do problema dele também. Eu tenho muito cliente que tem depressão, que tem ansiedade. Eu tenho clientes que têm condições clínicas deles que eles transferem muito para o gato. E aí, gente, isso é troca de energia, isso é troca de rotina. Se ele não está conseguindo cuidar do emocional dele, como é que ele vai conseguir cuidar do emocional daquele gato? Então, a gente tem que ter muito cuidado, lógico, mas tem que tentar orientar ele de uma forma sutil para que ele edifique a vida dele, né, de alguma forma, faça um acompanhamento, comece a tentar fazer coisas para melhorar a vida desse gato e melhorar a vida dele, né? Então, tem que ter essa questão também. É difícil conversar, mas a gente vai construindo isso. Não é chegar para a pessoa e dizer, ó, você precisa de um psiquiatra e um psicólogo. Ele vai embora, ele nunca mais vai voltar. E se brincar, ele ainda vai lhe esculhambar antes de ir embora. Então, tem que conversar isso com jeitinho, fazer com que ele entenda o papel dele dentro ali daquele comportamento, né? E se tá dando errado, às vezes é o que ele tá fazendo também que tá dando errado. Isso aí é a interação homem-animal, né? Como a gente diz, cão condutor, gato tutor, enfim, essa interação, você falou, ela tem que ser harmônica. Se um não tá bem, o outro ele vai ter reflexo, né? Ele vai ser reflexo daquele outro ali. E o tratamento que ele instituiu, eu estava observando aqui você falando e pensando, nós médicos veterinários que temos a instrução do comportamento, a importância do comportamento e entender como eu tenho que abordar esse animal, o nosso exame é totalmente diferente. Porque eu tô lembrando aqui, a primeira vez que eu examinava animal, que chegava gato, eu trabalhei em clínica de pequeno. As primeiras vezes que eu atendia, vinha gato, era assim, a nossa preparação é o quê? Tranca tudo e alerta. A gente já ia para alerta pro gato, e o gato também. Então era uma briga de veterinário e gato. Toda vez que chegava gato, era aquele negócio, rapaz. Então, assim, porque não entendia o comportamento, não entendia a importância de deixar ele acalmar e tudo. Já era aquela. Hoje é batalha, tem gato é batalha. E para ele é a mesma coisa. E você mostra
que você tratando o animal, né, com sua peculiaridade da espécie, com sua individualidade, você tendo esse manejo racional, que eu acredito ser, a consulta é diferente, né? Você está mostrando aí que é uma consulta tranquila e pro animal também. Ele não já vai mais armado, né? Então isso é muito importante, Samara. Muito importante, muito esclarecedor, né? Tem mais pergunta aqui, viu? Teve alguém que falou sobre aromoterapia, né? Isso. Antes um Associar. menino perguntou aqui, ó, rapidinho, José Roberto perguntou se pode cortar as unhas do gato. Aí a doutora Samara já tinha falado que pode sim, viu, José? Isso, Que tem que deve, cortar, né, Samara? só que tem que respeitar a linha de crescimento e respeitar esses períodos de corte também, né? Não pode cortar quando está muito curtinho, senão você vai machucar, mas pode cortar sim. Certo. Aí a Nalva Lacinto perguntou, doutora, a aromaterapia é uma boa opção para diminuição de estresse em felinos? É sim, é uma exceção, tá? Normalmente a gente usa algumas coisas associadas, né? O Feliway hoje, que todo mundo que trabalha com gato conhece, e quem não conhece tem que conhecer, entrar lá no site da Feliway, entender do que se trata o produto, mas nada mais é do que uma fração hormonal, tá? Existem duas frações no Brasil do Feliway, o Friends e o Classic, e cada uma delas tem uma funcionalidade. Normalmente o Classic a gente usa mais para confortar o gato dentro daquele ambiente, do ambiente da clínica, do ambiente da casa, aquele gato que é mais medroso mesmo, por exemplo, é uma opção bem legal. E o Friends, ele tem uma proposta que é para tentar fazer com que minimize conflito, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque ele às vezes conforta, dá para o gato uma sensação de segurança maior. E às vezes aquele gato hipervigilante e hiperreativo, em vez de ele ter um comportamento melhor com o outro gato que está lá, às vezes ele pode começar a agredir, coisa que ele não fazia antes, porque ele ainda tinha um receio, né? Então tem que ter cuidado. A aromaterapia em si, o uso de óleo essencial, etc., é recomendado sim, tem vários estudos hoje que falam sobre isso. Você pode utilizar tanto os óleos essenciais mais padrões, que eu vejo o pessoal utilizando muito e tendo resposta positiva. A gente, inclusive, usa no consultório, usa na internação. Na CMFL a gente usa no consultório. Na chateria a gente tende a usar muito na internação. Normalmente os mais comuns que a gente vê, existe o de lavanda, o de laranja doce. Existem alguns que são mais cítricos, que às vezes a gente tem que ter um pouco de cuidado, que tem uns aromas que são muito cítricos, que podem gerar desconforto para o gato, né? Lembrar desse olfato mais potente deles. Existe, inclusive, óleo essencial de produtos que são calmantes naturais, como a valeriana, né? E aí a gente pode utilizar isso para tentar causar também mais bem-estar na casa. Inclusive, existe um produto, eu não vou lembrar o nome específico dele agora, mas é um produto PET, tá? De linha PET, que ele é um difusor parecido com esse difusor do Feliway, e que ele é um produto que é difusor de aroma. E ele é difusor de valeriana, que é uma substância que a gente usa, inclusive, nos calmantes naturais dos felinos. Então, é uma Uhum. opção bem legal, sim. Agora, cuidado com alguns tipos de formas de usar esse tipo de aroma. Por exemplo, incenso, essas coisas eu não costumo utilizar. Eu acho que às vezes causa mal-estar e desconforto para a parte respiratória, né? Então, eu prefiro mais os óleos essenciais com esses difusorzinhos de parede, de tomada, são bem legais, ou esses umidificadores, né? Que sai ali a água umidificada com o odor daquele aroma. É bem legal de se fazer. Eu já vi alguns clientes, eu já ouvi falar nisso, eu até nem sei se é a melhor recomendação, mas eu já ouvi falar de guiazinho, aquele gato que gosta de usar, foi acostumado, na verdade, a usar a coleirinha de pescoço. Existe aquelas estruturas de, como se fosse de difusor individual, né? Que é tipo uma almofadinha que você coloca aroma. E aí, quando você coloca o aroma ali, o gato ele fica sentindo aquele odor. Então, para esses cheirinhos de tipo valeriana e afins, é uma opção bem legal para você ter, se o gato não se incomodar. Se ele passar a se incomodar, aborta essa missão, porque não vai dar certo, tá? Mas a aromaterapia, ela é recomendada assim. Todas essas terapias integradas, né? Hoje a gente usa muito, tem muito paciente que passa por sessão de reiki, tem paciente que faz acupuntura, tem paciente que faz uso de moxa, uso de laser. Então, tudo isso vem Uhum. para somar. Tanto a musicoterapia também, como eu falei, as musiquinhas específicas para gatos, existem várias coletâneas, inclusive com fundamentação mesmo médica, de que tem benefício, etc.
Então, existem coisas que a gente pode fazer com coisas simples que dão mais bem-estar e conforto. E a aromoterapia é uma delas. Que legal. O Rodrigo colocou aqui, agradecendo, e disse que tem bastante interesse na área de farmacologia e como podemos usá-la até na psiquiatria veterinária. Aí achou bem esclarecedor o que você falou e você agora contextualizou de novo, né, sobre isso. Muito bom mesmo. E ele até comentou, né, que valeriana contém GABA é ótimo como calmante fitoterápico. A valeriana Muito ela é bem bom. interessante. Tem valeriana, tem passiflora, tem o triptofano. Tem muito calmante natural bom que a gente pode usar. Os florais também são bem legais. Hoje eu estou testando mais fazer floral em topo de cabeça, né? Porque existem várias formas de você administrar. Eu não sou muito conhecedora dessa parte de floral, mas eu venho cada vez estudando mais porque eu tenho tido respostas positivas. Eu sempre testo nas minhas gatas, eu testo nos meus pacientes, dentro da rotina que a gente está querendo instituir. E a gente vai construindo. E eu já fiz por via oral atualmente. Eu tenho feito aqui em casa, principalmente com essa minha gata, que ela é mais hiperreativa. Eu tenho feito mais no topo da cabeça. E, nossa, para ela, tá sendo fantástico. Tá sendo muito melhor do que quando a gente fazia por via oral. Ela tá aproveitando muito mais o produto. Ela já tá começando a esboçar comportamentos que normalmente ela para de fazer quando ela já está mais estressada, quando ela já está mais ansiosa. E a gente tem que entender que nós somos veterinários, mas nós também somos humanos. Tem coisas de rotina que a gente às vezes Sim, não consegue manter da melhor forma. Às vezes eu chego no sim. trabalho às 7 horas da manhã e saio quase meia-noite, né? Então, como é que eu vou fazer essa rotina? Eu faço. Né? Quando eu morava na minha outra casa, que era menorzinha, eu chegava em casa super tarde, mas eu ia fazer a rotina das gatas. Às vezes eu não fazia as minhas rotinas, mas as delas eu fazia. Porque para mim é bem-estar, é respeito, é carinho. Quando a gente gosta, quando a gente ama o que a gente está fazendo, a gente dá um carinho especial para isso. Eu acho isso fundamental para você que quer trabalhar com gato, né? E para a pessoa que cuida do gato, criar ele de uma forma responsável. Né? Não entender que é só um bichinho que está ali para você dar comida, limpar a caixa sanitária, brincar quando quer e acabou. Não é isso. Com certeza, é muito mais, né, Samara? Muito É mais. amor mesmo, né? Tem que ter amor, porque daí você faz como você falou, você deixa de fazer para você, que a gente passa, a gente é muito adaptável, mas pro animal quebrou a rotina dele, quebrou a homeostase dele, quebrou o bem-estar dele. Então, Exatamente. a responsabilidade nossa é manter o bem-estar, é promover o bem-estar. Muito bom. Teve uma Isso. moça que perguntou aqui, Camila Guidotti, a valeriana pode ser utilizada a planta mesmo, como as catnip em plantas? Então, eu não costumo fazer esse tipo de uso. Inclusive, nem sei se eles chegariam a ter alguma resposta com aquele substratozinho seco, tá? Porque o catnip, ele funciona de uma forma diferente. O catnip, ele é uma planta da família da hortelã, tá? Ele é uma erva. E aí, o que é que acontece? A gente normalmente pega as folhas e as flores, desidrata e usa ali no ambiente ou faz um extrato para aqueles catnips que são em spray. E aí, o que tem dentro do catnip que causa reação no gato é o que a gente chama de nepetalactona. É um óleo essencial. E aí, esse óleozinho da nepetalactona, ele pode promover para os gatos reações de hiperexcitação, que esse gato ele tende a ficar naqueles 15 minutinhos ali respondendo. Tem gato que rola, tem gato que corre, tem gato que come o que está ali. E depois desses 15 minutos ele relaxa. Então, o catnip, o gato tem receptor específico para ele, né? Pelo menos os estudos falam sobre isso, sobre esses receptores. Então, seria diferente. O gato teria que ter alguma estrutura que eu realmente não sei te informar se eles têm específicos para inalar e ter essa resposta à valeriana. Normalmente, a valeriana a gente faz uso ela já dentro de medicamentos ou dentro dessas linhas veterinárias, que são esses combos Calmin, né? Tem vários tipos de Calmin, de várias marcas distintas, que tem valeriana, triptofano, tudo na composição, ou através até mesmo das farmácias de manipulação, né? Na quantidade correta, na concentração correta, para ofertar bem-estar e conforto. Mas a planta em si, eu nunca fiz uso e nunca tive algum colega que me dissesse da experiência exata com esse tipo de produto. Diferente do catnip. O catnip só a plantinha mesmo, eles chegam, tem gato que a gente tenta plantar, e se torna a frustração do tutor, porque ele planta, o gato se esfrega, come e destrói. Às vezes tem aquele tutor que planta no quintal e aí vê o gato do vizinho, entra lá, come tudo, destrói tudo
e não adianta. Então, catnip é um pouco diferente o processo de atuação dele, um pouco diferente de como a gente fornece, né? Normalmente a valeriana a gente faz eles ingerirem. O catnip eles podem ingerir ou não, depende muito do gato e do que ele quer fazer ali naquele momento que ele está super estimulado. Legal, interessante demais isso aí. Eu confesso para você que meu conhecimento é pouco nessa parte, mas é extremamente interessante saber disso, né, dessas práticas alternativas aí, integrativas, que cada vez Sim. crescem mais, né? É muito bom, muito esclarecedor, Samara. Samara e pessoal, a gente já está completando 2 horas e meia de live. Eu acho que a gente tem que dar um descanso para a doutora Samara. Mas, assim, muito rica de informação, muita coisa. Só se alguém tiver mais alguma pergunta, e aí a gente encerrar, né? E agradecendo muito, porque foi um curso aqui de bem-estar de felinos. Alguma Sim. coisa, pessoal, a mais? Acho que deu, né? Acho que deu. Então, Samara, da minha parte, eu lhe agradeço demais, viu? De coração. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo por ter aceitado essa empreita aqui comigo. Muito obrigado por todo o seu ensinamento, essa troca de conhecimento, a sua disponibilidade. E a gente vê a sua capacitação, né? Sua dedicação fez com que você chegasse hoje a ter esse conhecimento rico aí. E eu sei que você ainda está trilhando para ter muito mais. Então, desejo-lhe sucesso. E eu sei que você tem, olha, você tem tudo para seguir carreira acadêmica, viu? Então, que Deus abençoe seu caminho aí nas pós-graduações. E logo, espero que logo você conseguir alcançar seus objetivos aí nessa parte acadêmica. Profissionalmente, eu sei que você já tem sucesso, tem seus clientes aí, e que continue cada vez mais, viu? Muito obrigado e parabéns pela live, foi ótimo, viu? Né? Parabéns. É isso. Eu quero agradecer, eu acho muito importante a gente fazer esses programas, né, de educação continuada, passar o nosso conhecimento, o que a gente vivencia, né, tanto para outros profissionais como para o nosso cliente. É importantíssimo a gente ter esse tipo de diálogo, essa conversa que não é só ali no momento de consulta, porque às vezes a gente tem um tempo para finalizar aquela consulta e a gente não tem como conversar sobre muitas coisas, né? Então, é importante a gente ter esse tipo de estruturação, a gente ter esse tipo de diálogo, de conversa. Eu me sinto lisonjeadíssima de estar aqui podendo ofertar esse pouquinho de conhecimento que eu tenho com vocês, né? E eu acho assim, como a gente tinha conversado antes, que para você ser um bom profissional e trabalhar de uma forma boa para os gatos, você não precisa, às vezes, de tantas coisas como a gente imagina. Às vezes a gente precisa, para mim, o básico que a gente precisa é ter vontade de aprender, tá? Então, eu tenho um tempo de formação, eu hoje estudo muito essa parte de comportamento e outras partes também, outras vertentes da medicina felina, mas o comportamento é o meu grande amor, né? Eu hoje não sou comportamentalista ainda, mas em breve a gente vai começar essa pós, se Deus quiser, e vai dar tudo certo. Mas é um universo muito amplo, é um universo que a gente tem que se aprofundar. E se a gente não tem interesse, se a gente não corre atrás disso, gente, não adianta. Dentro da graduação em si, eu nunca tive muito apoio, não. O pessoal da minha turma, o pessoal de fora falava que eu era doida mesmo, que eu ia investir em algo que Hum. não dava fundamento nenhum, que, enfim, eu ia passar dificuldade dentro desse universo, que gato não era bicho para estar se mexendo dessa forma, se dedicando dessa forma. E eu sempre bati de frente e lutei pelo que eu queria, né? Então, hoje eu sei que eu sou a profissional que eu sou muito perfeccionista, então eu sempre acho que o que eu estou fazendo é insuficiente, né? Eu sempre acho que não tá bom, sempre acho que tem que melhorar muito mais, mas hoje eu entendo que tudo que eu construí devagarzinho, eu construí com muito carinho e com muita dedicação. Porque o conhecimento que a gente adquire, a gente aprende muita coisa com as pessoas que estão ali, e eu sou extremamente grata por quem eu tenho na minha vida hoje, por quem já passou na minha vida que me acrescentou conhecimento, tá? Principalmente doutora Lireda da CMFL, doutora Mariana da Chaterri, doutor Miguel, doutor Igor, a equipe toda da Chaterri, a equipe toda da CMFL, lá em Porto Alegre também, as meninas que participavam ali do setor de felinos, né? Sou muito, 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 muito grata. A professora Fernanda Amorim, que foi minha supervisora, minha orientadora lá, né, em Porto Alegre. Eu sou extremamente grata a ela também. Então, essas pessoas, elas vêm para abrir portas para gente, para dar alguns conhecimentos,
mas elas dão sementinhas que a gente tem que colher. Né? Às vezes a gente escuta por aí o pessoal falando, ah, mas tudo que eu só sei por conta de fulano. E não é bem assim. A gente sabe, e às vezes a gente faz besteira, e quando a gente solta esse tipo de frase, a gente tá queimando todo mundo, né? Então, assim, muito grata mesmo. Acho que todos eles plantaram uma sementinha em mim que hoje eu entendo que já cresceu bastante, que tem muito a crescer. Eu, como profissional, eu tenho muito a aprender ainda, vou aprender até o momento que eu morrer. Eu acho que todo mundo é assim. Então, não é porque você tem 30, 40, 50 anos de profissão que você é melhor que ninguém. Você tem mais experiência. Mas conhecimento a Sim, gente tem que estar constantemente adquirindo e colocando aí dentro dessa nossa vida, desse nosso universo, se a gente quer ofertar um serviço melhor. E é como aquilo que tu falasse, né? Quando a gente faz algo que a gente gosta, a gente sente prazer nisso, não se torna um trabalho, não se torna uma obrigação, né? É algo prazeroso, é algo que a gente curte em fazer. Eu adoro sentar e ler sobre comportamento, discutir com os meus colegas sobre a parte comportamental, pegar um gato que no começo saía da caixa de transporte querendo bater em todo mundo, nervoso, assustado, desesperado, e poder ver esse gato, depois de muita construção, comendo na minha mão, ou pedindo carinho para mim, me permitindo manipular ele de uma forma amistosa, sabe? Às vezes a gente consegue coisas simples e que fazem muita diferença. E isso me deixa muito feliz. É ver o meu paciente bem, é ver meu paciente respondendo às coisas. Eu acho que todo profissional deveria ser assim. Todo profissional tem que ter amor pelo que está fazendo. E se você não tem, se você não gosta de gato, não trabalhe com gato, porque vai dar ruim, vai dar errado. Você vai é, pegar aquele paciente e aí você vai jogar todos os seus medos, suas frustrações em cima dele. Então, oferte bem-estar, conforto, amor em tudo que vocês estão fazendo. Eu acho que isso é que faz a diferença. E nesse período de quarentena, né? Tá todo mundo nervoso, tá todo mundo com medo, tá todo mundo nesse sentimento mais complicado. Ofertem esse tempo livre que vocês estão tendo para criar estruturas para esses gatos, para ofertar mais bem-estar, para ofertar mais conforto. Porque não adianta vocês criarem coisas agora que depois vocês não vão conseguir manter. Então, a gente precisa ter consciência em relação a isso. Há coisas que a gente pode edificar, melhorar na casa, melhorar em relação a rotinas que a gente vai manter, para esse gato viver melhor. E respeitem o gato de vocês. Não cheguem falando para mim não que o gato é autista, ou que o gato de vocês é chato, ou que é um gato cachorro, porque aí vocês forçam a amizade, a gente não se sente legal com esse tipo de informação, né? A gente quer ver vocês felizes com a personalidade do gato de vocês. Com um gato hiperreativo, que a gente conseguiu manejar melhor e que hoje está bem mais tolerável, mais legal ali dentro daquela conjuntura. O gato que era medroso, que hoje já não sente tanto medo, que não faz mais freezing. Lembra daqueles gatinhos que eu falei, que o tutor colocou, que eu falei para ele colocar uma portinha gradeada, que foram os dois senhorzinhos que o gato começou a agredir a outra gata e dava tudo errado, que ela vivia no guarda-roupa? Pronto, eles viveram muito tempo com essa divisória dessa porta gradeada fininha e depois eles tiraram a porta, porque eles conseguiram construir uma rotina tão boa, tão prazerosa, que hoje os gatos, eles dormem juntos. Então, tem como a gente construir bem-estar e conforto. A gente só tem que se dedicar, ter respeito, amor e carinho pelo que a gente está fazendo. E eu acho que é isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Tratem o paciente de vocês com respeito, tratem o gatinho de vocês com respeito, se aprofundem mais, leiam mais, tem material para tutor, tem material para veterinário, e respeitem e cada vez mais vão melhorar a qualidade de vida desses animais, né? Não é só da expectativa, é da expectativa com qualidade. com qualidade de vida. Muito bem. Parabéns. Excelente, Samara. Muito feliz, viu, com essa live. Obrigado a todos que permaneceram até agora, que nos acompanharam, interagiram. Tenho certeza que teria mais assunto ainda para a gente falar, mas já vai dar 3 horas já e eu tô com dó da Samara já. 3 horas que ela não tomou nem um golinho de água, gente. E ela não parou de falar ali. Depois ela vai ficar, rapaz, João, meu lascou, deixou 3 horas aí só falando. Agora sim, eu também fiquei muito feliz aqui com a presença de várias pessoas. Inclusive, eu queria dar uma boa noite especial à nossa querida professora Maria José de Sena, que entrou aqui. Professora, muito obrigado, viu, pela participação. E aqui essa live são 2 filhos da UFRPE, viu? Nós somos muito gratos. Nós Demais. somos, nós somos ruralindos, né?
E Sim. dá muita saudade de ver a senhora aqui, é uma honra imensa, viu? Muito obrigado por a senhora estar aqui participando com a gente. Professora. Pois é, nossa querida Maria. Obrigado, viu, professora? Obrigado mesmo. E obrigado a Obrigada. todos que estão aqui participando. Oi? Muito obrigada, Aí, Samara, ó. professora. Ela colocou aqui, ó. Parabéns, Samara. Muito bom. Foi demais, viu, professor? Demais mesmo. Samara, muito obrigado mais uma vez, de coração, viu? Que Deus abençoe seus caminhos, seus trabalhos, viu? Que dê tudo certo. Se precisar de alguma coisa na parte da boiatria, enfim, a gente está à disposição. E com certeza, se eu em algum momento precisar dessa parte mais focada no comportamento e bem-estar de felinos, eu vou atrás de você. E aqui, pessoal, por favor, sigam a doutora Samara aí, vejam o trabalho dela, acompanhem ela, que com certeza vocês vão aprender bastante com ela, tá? E como ela falou, se dediquem, leiam, busquem, porque daí vocês vão estar construindo solidamente a carreira de vocês. É como ela falou, a experiência a gente vai ganhar com o tempo, mas o conhecimento ele é dinâmico. Nós trabalhamos com medicina, medicina ela é dinâmica, todo dia tem coisa nova, todo dia a gente precisa aprender, todo dia a gente precisa estar inteirado de tudo, porque senão é como a Samara mesmo falou, vai que eu vou dar uma palestra lá num congresso nacional e eu estou falando coisas de 10 anos atrás. Então, assim, o meu público que está ali, ele já está atualizado, eu tenho que estar mais atualizado que ele, né? Então, a gente, para ser referência, para a gente fazer o direito das coisas, a gente tem que estar na frente. Então, hoje a gente tem, graças a Deus, o advento da internet e gratuitamente a gente tem acesso aí a papers diariamente aí, a trabalhos que saem no mesmo dia a gente já consegue. Diferente dos nossos professores que lutaram muito, que tinham que buscar a literatura, buscar conhecimento de uma forma muito mais difícil e muito mais cara, né? Então, hoje, como você falou, só quer se estude, se dedique, procure bons profissionais com referências e com certeza a gente vai conseguir fazer o melhor nosso trabalho, que com certeza será melhor para os animais, né? Parabéns. Então, valeu, pessoal. Obrigado a todos aí, viu? Obrigada. Quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Não, acho que eu já falei até demais. Aí, ó. Professora Maria José ainda colocou aqui, ó. Vocês sempre orgulham a nossa rura linda. Ô, professora, obrigado. Isso é uma honra pra gente, viu? O orgulho é nosso. E eu acho que se nós hoje podemos contribuir um pouco, é porque nós viemos de um lugar que nos ensinou muito. Com E certeza. desculpa até a emoção, mas é porque é muito. A rural é muito importante pra mim, tá? Eu agradeço demais. A minha vida eu devo profissional e tudo a pessoa que eu sou, do que eu aprendi com meus mestres em Garanhuns, em Recife. Foram 13 anos de estudo, 13 anos de muita luta que, graças a Deus, fez com que a gente pudesse chegar onde a gente quer, a gente trabalhar com o que a gente quer, o que a gente gosta. Então, muito obrigado. Eu fiquei extremamente feliz com a presença da senhora aqui e essa honra aqui. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Obrigado por tudo. E um beijo a todos. Uma boa Beijo, noite. pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.